Olá pessoal, careca concurseiro novamente. Vamos lá, não vamos perder os cabelinhos nessas provinhas aí da Sebrasp. E vamos resolver mais um bloquinho de questões da prova do STJ de 2024 de Engenharia Elétrica. Vamos lá? Esse bloquinho agora é de sistemas elétricos trifásicos. Então, para a galera aqui de energia, vamos comer essas questões aqui com farinha, tranquilamente. Tá bom? Vamos começar então pela questão 76. Vamos lá? O que que a questão 76 informa? Ela fala: considere que uma carga elétrica desequilibrada conectada em estrela possui impedâncias por fase 6 menos J8, 3 menos JX e 8 mais JY, e seja alimentada por uma fonte de tensão equilibrada, puramente senoidal. Nesse caso, para determinados valores de x e y, as correntes de linha poderão ter o mesmo valor eficaz? Vamos lá? Vamos entender o que ele está falando aqui? Ele está falando que tem uma carga trifásica. Ele está falando que essa carga trifásica está desequilibrada e ela é em estrela. Então vamos lá, ele chama que uma dessas impedâncias está em 6 mais J8. Outra carga, né, uma das componentes aqui da carga trifásica, só confirmar, 6 menos J8. Opa, deixa eu corrigir aqui. 6 menos J8. 3 menos JX. E outra carga aqui, pode chamar 16, está em 8 mais JY. Bom, são três cargas com valores aí é, variados, né? Então, ele informa que essas cargas aqui, essa carga trifásica não está equilibrada. Mas ele fala, e aí, essa corrente linha entre esses pontos aqui, ó. Aqui eu posso ter uma corrente linha A, aqui uma corrente de linha B, e aqui uma corrente de linha C. Ele falou, essas cargas, essas correntes podem ter o mesmo valor eficaz? Então ele falou assim, que a alimentação aqui, a gente pode chamar aqui, sei lá, VA, né? O VA de linha, pode ser o VB de linha, né? E aqui o VC. E ele falou que essas tensões aqui estão totalmente equilibradas, né? Então elas têm o mesmo valor, tem a diferença de 120 graus entre elas, né? E ele pergunta, e aí, como é que a gente vai saber se esses valores aqui de x e y, se eu variar eles, eu posso ter a mesma corrente de linha entre elas? Então vamos lá, como é que é a corrente de linha? Vamos lá. Primeiramente, a gente tem aqui a carga, e a gente precisa saber a corrente de fase. Só que olha que interessante, a corrente de fase, numa carga trifásica, ela é idêntica à corrente de linha. Que ó, como é que a gente calcula a corrente de fase? A gente pega aqui a tensão, aquela de tensão aqui em um dos pontos, né? Vai ser a tensão de fase, tensão de fase A. Para achar a corrente de fase A, eu pego a tensão de fase A sobre a minha carga em A. Só que interessante, na carga trifásica, a corrente de linha é igual à corrente de fase, aqui é o mesmo ponto.
né? Então, essa é a mesma coisa que essa. É a mesma coisa para os outros itens, né? Vamos lá. Só que acontece, meu ZA é diferente do ZB, e o ZC, só que o que acontece, o ZB e o ZC tem uma variável aqui imaginária que pode variar. Só que ele, o que ele informa pra gente? Ele fala o valor, ele fala que as correntes de linha poderão ter o mesmo valor, ele falou valor, mesmo valor eficaz. Então, o valor é o valor em módulo. Ele não falou nada em relação ao vetor, o ângulo, falou só o valor. Então, a gente vai trabalhar com o módulo. Então, vamos lá. Então, a gente vê aqui inicialmente, para ter a mesma corrente, como a corrente de linha A vai ser essa equação aqui, a mesma vai ser para os outros casos, né? Isso aqui é ZA, a corrente de linha B vai ser a tensão de fase B pelo ZB, a corrente de linha C vai ser a tensão de fase C por ZC. Só que acontece, a gente só tem que se preocupar com um valor eficaz. E o que que ele falou? A gente tem um valor aqui a trabalhar, que é o da carga, e a tensão, ele falou que elas são puramente equilibradas. Então, elas têm o mesmo valor em módulo. Então, essas tensões aqui em módulo têm o mesmo valor. E é eficaz. Ele informa na questão que são eficazes esses valores. Então, o que acontece? Como nessas tensões são o mesmo valor, a gente só tem que trabalhar de forma que ZA seja igual a ZB, seja igual a ZC em módulo. Então, vamos lá? Como é que eu calculo um módulo? Vamos começar com A, ó, 6 menos J8. Então, eu tiro a raiz de 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, né? 36 mais 64 é igual a 100, raiz de 100 é igual a 10. Então, o valor em módulo do ZA é igual a 10. Então, para a corrente de linha B, a corrente de linha C ter o mesmo valor em módulo que a corrente de linha A mesma impedância ZB e ZC tem que ter o mesmo valor em módulo de ZA, que é igual a 10, tá bom? Então, vamos lá. ZB, coloque aqui, 3 menos JX. Então, o valor em módulo vai ser raiz de 3 ao quadrado mais x ao quadrado é igual ao meu 10 ao quadrado. Deixa eu melhorar aqui a forma que estou falando aqui. Então, o que acontece? Vamos lá. ZB é isso, né? E ZC é 8 mais JY. Então, vamos lá. ZB em módulo, tanto ZC em módulo, tem que ser igual a ZA em módulo, né? Então, a gente só jogar aqui, vamos calcular o módulo de cada um. Então, vamos lá. Vamos lá. 3, raiz de 3 ao quadrado mais x ao quadrado pode ser igual a raiz de 8 ao quadrado mais y ao quadrado
E tem que ser igual ao módulo de IZA, que é 10, tá bom? Então, a gente vê aqui que no valor de x, no valor de y, a gente pode calcular aqui, vai achar um valor e vai corresponder aqui o x e y para ser igual a 10, né? Só resolver. A questão precisa, pediu isso? Não, não pediu. O que você podia analisar é falar, pô, se meus valores de tensões têm o mesmo valor, né, eficaz, né, em módulo, meus impedâncias também têm que estar em módulo iguais. Então, se eu tenho meu valor aqui x, y que pode variar, aí sim, já poderia entender que a questão vai ter um valor em x e y que eu vou achar o mesmo valor aqui que quiser, né? Então não precisa resolver isso aqui, tá bom? Então a questão está correta. Pô, mas e os valores em ângulo aqui, né? Porque, pô, aqui tá totalmente o valor imaginário diferente, né? Então esses valores aqui de ângulos dessas impedâncias vai dar, deixar a carga totalmente desequilibrada, né? Os vetores das correntes vão totalmente diferentes, né? Em outro sentido, em outra direção. Mas o valor eficaz pode sim ser igual, né? Quanto ao seu variável XY, pode sim, em módulo, esses valores em algum momento serem iguais. Apesar do vetor estar em outra direção, em outro sentido, mas o valor eficaz pode ser igual. Então, essa é o que ele pediu nessa questão, tá bom? Então, essa questão está correta. Vamos para 77. Vamos lá. Caso uma carga elétrica equilibrada, conectada em triângulo, possua uma impedância por fase igual a 8 menos J6 e seja alimentada por uma fonte de tensão trifásica equilibrada, puramente senoidal, com valor de eficácia de 220 volts, então essa carga possui um fator de potência capacitivo e o valor eficaz da corrente de linha que alimenta é superior a 38? Vamos lá, tem duas perguntas aqui, né? Uma, ele pergunta se com essa carga aí a minha corrente vai estar adiantada, né? Vai ter um fator capacitivo e a corrente de linha é superior a 38. Então vamos lá? Vamos lá, ele deu aqui por fase, ele falou que é 8 menos 6J, né? Isso. Então em cada aqui tem o valor de 8 menos J6, cada um, né? Uma carga totalmente equilibrada. E ele falou que a tensão eficaz de 220 volts. Aí fala, pô, mas 220 aí é tensão de fase, tensão de linha. Então, no caso de uma carga trifásica, a gente pode perceber aqui, ó, que a tensão entre fases, né, quanto a tensão, ó, a tensão de fase aqui, como a tensão de linha é idêntica, né? Então, esse 220 vai ser esse valor aqui. Aqui tem 220, aqui tem 220, e aqui é 220. Então, a tensão de fase é igual à tensão de linha no caso de uma carga trifásica. Então, aí ele pergunta: essa carga possui fator de potência capacitivo? Vamos lá, vamos calcular a corrente em uma das fases, né? Então, como é que eu calculo a corrente de fase? É a tensão de fase por que é a carga em questão, por exemplo, a ZAB. Então, essa corrente aqui, vamos supor.
aqui, ó, VAB esteja no ângulo zero, ou seja, 220 o ângulo zero aqui, dividindo por ZAB. Aí ZAB é o 8 menos J6. A gente pode trabalhar em ângulo, em módulo aqui, né? Então, vamos lá. O módulo de 8 e 6 é 10. Com que ângulo? Aqui a gente percebe que é para calcular isso aqui, precisaria calcular? Não precisaria, tá? Mas o que acontece? A gente percebe aqui que essa carga ela está no quadrante qual? Ó, a gente vendo aqui no quadrante, o 8 está aqui, ó, no número real, só que está o menos J6 aqui, ó. Aqui é o ponto do menos J6, aqui é o ponto do 8. Então, essa carga aqui tem um vetor com ângulo negativo, tá? Provavelmente é um ângulo de menos 36, né? Um ângulo é famoso porque é um quadrado aqui proporcional, né? Aquele quadrado que eu coloco aqui, ó, 6, 8, 10, né? Provavelmente aqui é um ângulo de menos 36. Aí o que acontece? Né? A gente pode calcular, mas não precisaria, né? A gente só tem que ter noção que teria um ângulo negativo aqui no módulo dessa carga. Então, minha corrente de fase aqui seria igual a 22 com um ângulo, ó, zero menos 36 vai dar mais 36. Então deu uma carga com um adiantado. Então quando uma carga está adiantada, ela tem um efeito capacitivo. Então o meu fator de potência vai ser positivo aqui nesse caso, tá bom? Então essa afirmação está correta. Agora vamos para a próxima afirmação. Ele fala: a corrente de linha vai ser superior a 38. Então vamos lá. Essa carga ela está equilibrada. E o que acontece? Quando a carga está equilibrada, a gente não precisa ficar calculando aqui, tipo, aqui tem uma corrente IAB, aqui tem uma corrente IAC, e a gente vai ter que ficar calculando aqui a corrente A é igual, perdão, aqui é ICA. Vai ser IAB menos ICA, né? Se eu ficar fazendo isso aqui, vai ser muito trabalho, né? Com vetores e tal. Quando a carga ela está equilibrada, eu posso simplesmente pegar IA, vai ser minha corrente de fase, vezes raiz de 3, tá? E eu subtraio 30 graus, tá? Θ menos 30 graus. Bom, nesse caso aqui, eu já tenho a minha corrente de fase, tenho o meu ângulo, então minha corrente de linha aqui, por exemplo, no A, vai ser raiz de 3 vezes 22, o ângulo é 36 menos 30. Então, minha corrente. Lógico que ele só falou, só precisava calcular aqui esse valor, né? Então, isso aqui não precisa, né? Então, só preciso multiplicar aqui 22 vezes raiz de 3. Então, vamos colocar que é multiplicando aqui, né? Então, vamos lá. Aqui é um valor aproximado, né? De raiz de 3. Então, lá, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 14. Vai um, 14, mais um, 15. Aqui, um, 0, 0, 0, 2, 2.
Zero, zero. Opa, fiz cagada aqui, não. Zero, zero, três, dois, seis. Três, dois, seis. Opa. Ah, sim, agora sim. Agora pega aqui, zero, zero, seis, seis, quatro, 10, vai um, e vai oito, aqui três, oito. Aqui é quatro casas, né? Ó, duas casas daqui, duas casas daqui, ó. Deu 38,06. Pô, colocou no limite. Pô, a Sebrae também não me ajuda, né? Você tinha que fazer essa conta. Então, a corrente de linha deu 38,06. E aí pergunta se vai ser superior. Sim, vai ser superior. Então, a questão está correta, tá bom? Vamos para a próxima questão. Ele fala, quaisquer sistemas elétricos podem ser representados em PU, inclusive os desequilibrados. Então, vamos lá, qual é a definição de PU, né? PU é quando eu quero facilitar meus cálculos. Então, vamos lá, tem minha tensão lá do meu circuito, na tensão de trabalho, que eu normalmente chamei de tensão de base. Então, para facilitar meus cálculos, muitas vezes, né? Por exemplo, para não ficar fazendo muitos cálculos, minha tensão de base é 380. E a minha tensão nominal lá do circuito é 380. Então, minha tensão em PU vai ser a tensão lá nominal pela minha tensão de base, que dá 1 PU. Né? Então, para facilitar os cálculos, muitas vezes a gente faz aqui partes por unidade aqui, né? Divide pela tensão de base. Então, para facilitar nos cálculos, a gente fica trabalhando em PU, né? Para não ficar trabalhando valores muito altos e tal, e vai dar muito trabalho, né? Calcular tensão a impedância, a corrente, e envolve muitos cálculos, né? E quando a gente trabalha com a base, faz essas divisões com valores aí muito mais fáceis de trabalhar, né? Aí ele pergunta, pô, é, em- eles podem ser representados em PU, inclusive os desequilibrados? Bom, não tem nada que impeça que um circuito desequilibrado, né, que é um circuito aqui que pode ter cargas diferentes, e eles não possam também ser representados por PU, né? Porque eu defino aqui nesse caso aqui, por exemplo, uma impedância de base, ZB aqui, e eu posso trabalhar em PU aqui também no meu sistema com carga desequilibrada. Não tem nenhum impeditivo disso. Então, sim, eu posso sim trabalhar com quaisquer sistemas elétricos em PU, inclusive os equilibrados. A afirmação está correta. Vamos lá, próxima questão. Ele fala, na prática, a correção de fator de potência de uma carga trifásica somente acontece quando a reatância indutiva equivalente iguala-se à reatância capacitiva equivalente, tornando-se o fator de potência igual a 1. Então vamos lá, aqui ele tentou fazer meio que uma pegadinha, né? O que acontece no sistema que tenha, por exemplo, um motor qualquer, posso estar aqui com uma carga, né, que tem uma resistência, tem uma indutância. Então isso aqui vai atrasar minha corrente, né? Vai ter um atraso de corrente e vai dar um fator de potência lá menor que um. E normalmente para eu corrigir esse fator de potência, eu posso pôr uma capacitância aqui, pode corrigir meu valor de fator de potência para um valor aí que diminua a minha potência reativa. Só que aí fala assim, eu tenho que pôr uma capacitância sempre igual à indutância para meu fator de potência ser igual. Ele afirmou aqui, ó, ele falou assim, isso que é a pegadinha, que ele falou, somente acontece a correção do fator de potência quando a reatância indutiva equivalente iguala-se à reatância capacitiva equivalente, tornando-se o fator de potência igual a 1. Pode até ser que se eu tenho uma indutância aqui, né, livre de resistência, e coloque aqui uma capacitância com o mesmo valor, vai ter a diferença de correntes aqui
a minha potência reativa ela se anule e meu fator de potência se iguala a 1. Aí falou, o fator de potência só se corrige desse jeito? Não, né? Eu posso trabalhar com uma capacitância diferente, também faço uma correção, né? Não necessariamente preciso, o fator de potência só corre se esse for igual a esse. Não, essa é só uma das condições. Eu posso trabalhar com valores próximos também, correções próximas, né? Sei lá, se meu fator de potência seja 0,8, eu posso colocar um banco de capacitores para o meu fator de potência ficar 0,09, 0,95. Para ele ficar 1, é uma condição só, que seria assim essa condição que ele informou. A capacitância, que a reatância capacitiva seja igual à reatância indutiva, nesse caso aqui, pode sim que meu fator de potência corrija igual a 1, mas só um dos casos, né? Então, aí é uma pegadinha da CESP, né? Então a questão está errada, tá bom? Próxima questão, questão 80, ele fala assim: considere que um transformador trifásico de distribuição com as tensões nominais de 13,8 triângulo e 380 estrela e potência nominal de 100 kVA possui impedância igual a 0,05 pu, com base iguais aos seus valores nominais. Nesse caso, essa impedância é superior a 95 quando referida ao lado de baixa tensão do transformador. Então aqui ele está perguntando a minha impedância vista pelo lado de baixa tensão do meu transformador trifásico. Achei aqui e vejo se ele é superior a 95, tá bom? Então aqui é a questão que vai ser necessário realizar os cálculos, tá bom? Então vamos lá? Então, ele falou o quê? Ele falou, tem um transformador em triângulo aqui, ó, pelo lado de alta tensão. Ele falou que está em 13,8 aqui. É, e liga no lado de baixo aqui em estrela, 380. Aqui, 13,8 kV e aqui 380. Aí ele pergunta, a tensão de base aqui, né? Por unidade aqui, a tensão de base. É superior a 95? Então a gente tem que trabalhar com os valores aqui de baixa tensão. Ele falou que o meu transformador tem a potência de 100 kVA, né? Então vamos lá. Primeiramente, a gente tem que achar a impedância de base aqui do lado de baixo. Como é que eu acho minha impedância de base? É a minha tensão aqui, vista do lado de baixo ao quadrado, pela minha potência aparente aqui. Então, vai ser 380 ao quadrado sobre meu 100 kVA. Aqui não tem o que fazer, né? Vai ter que calcular 380 ao quadrado aqui. Então, quanto que é 380 ao quadrado? Fazer aqui na unha. 0,00064, 624 com 630. 0, 8 vezes 3, 24, sobe 2, 9, 11. Então, 0,044, 1. Deu aqui 144,4. Só que aqui, ó, é 10 a quinta, né? Isso aqui. Então, ó, se isso aqui é 10 a quinta embaixo, aqui eu posso deixar, ó, aqui é terceira, quarta, quinta. Aqui é 1,44 vezes 10 a quinta. Então, corta, corta.
Minha impedância de base é 1,444 ohms, tá? E agora, como é que eu calculo a minha impedância vista aqui pelo lado de baixo? Como eu falei na questão anterior, como é que eu calculo o PO? Então, para ter o meu Z, minha impedância em PU, eu pego minha impedância eu quero achar pela impedância base, né? E nessa questão, ele já forneceu minha impedância em PU e nós calculamos aqui a impedância em PU. Logo, para a gente achar a impedância que a gente quer aqui, pega a impedância em PU vezes a base. Isso vai ser igual ao quê? Ele falou que é 0,05 PU, né? Vezes a base. Bom, pessoal, isso aqui, não vou nem calcular, mas isso aqui vai ser superior a 95? Não, né? 1,44 vezes 0,05. Isso é maior que 95. Então, o que acontece? Fiz o cálculo aqui. Se a gente fizesse esse mesmo cálculo aqui, mas para 3,8 VA, daria aqui um valor superior a 95. Então, se essa pessoa não tivesse muito esperta, não sei por que motivo, poderia usar aqui os valores aqui do ultrassom do lado de alta, daria maior que 95. Mas a questão pediu a impedância vista pelo lado de baixa tensão, né? Então, a questão está errada, tá bom? Próxima questão. Ele fala, em circuitos trifásicos, as cargas são ligadas em apenas duas configurações, em triângulo ou em estrela aterrada? Ele está perguntando se as cargas só têm dois modos de ligar. Então, as cargas, elas podem ser ligadas em triângulo, elas podem ser ligadas em estrela, só que em estrela vai ter várias configurações. Eu posso ligar a minha estrela aterrada, igual ele falou. Tem a estrela não aterrada, né, ao qual eu posso não, não ligar aqui. E também tem a opção de eu ligar com neutro em comum, né, junto com o neutro lá do meu transformador, da minha fonte lá, né? Então, posso ter o neutro em comum, posso ter aterrado e o não aterrado. E o modo triângulo. Então, tem vários modos de ligar a minha carga aí, tá? Não são só essas configurações. Essas são as configurações base, né? Então, são só essas? Não. Não são só essas. Então, a questão está errada. Tá bom? Então, essas foram aqui as questões do bloco de sistema trifásico. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, manda aí nos comentários, beleza? Valeu, pessoal.